Hoje é terça-feira, dia 29 de novembro de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca e comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa, Francisco Eduardo Pires e Margarida Gutierrez. Ainda nesse cenário em que a política econômica está indefinida, as propostas são levantadas e nós estamos analisando essas propostas conforme elas são apresentadas em diferentes aspectos. Começou a tramitar no Senado Federal, a partir da PEC proposta pelo senador Marcelo Castro, o que é o relator do orçamento de 2023. Nós temos agora uma luz sobre o que o Congresso vai decidir, o que o Congresso vai debater acerca do orçamento de 2023, acerca do que era chamado de PEC de transição. Enfim, o Grupo de Conjuntura vai analisar, principalmente nesse aspecto da política fiscal, quais são os principais pontos dessa PEC apresentada. Eu acho que fica aqui hoje um episódio um pouco mais participativo, uma vez que a gente já fez uma introdução a esse tema nos episódios anteriores. Então, quero convidar os professores a participarem de forma um pouco mais fluida. Fiquem à vontade. Gabriel, eu gostaria, quer dizer, embora o nosso tema principal seja a PEC, eu gostaria de começar colocando uma questão um pouquinho mais geral, porque o Fernando Haddad esteve, no final da semana passada, na Febraban, fez um discurso destacando o que ele chamou de 4 pilares do governo Lula na economia. Então, é uma ideia assim, do qual é o pensamento em termos de política econômica. Ainda vago, a gente, como você falou, ainda está tudo muito vago. Mas, pelo menos, ele falou que tem 4 pilares: a reforma tributária, educação e tecnologia, melhorar a gestão do gasto público e melhorar a relação com os demais poderes da República. A exceção desse último item, melhorar a relação com os demais poderes, que é algo bem-vindo, obviamente, mas que não tem diretamente a ver com as propostas da área econômica, os outros 3 têm relação com o que seriam, na minha opinião, os 2 principais desafios da economia brasileira. Um deles é o que a gente tem falado sempre aqui, que é a questão fiscal, né? A crise fiscal, o problema, o risco de um crescimento explosivo da dívida pública, etc. Mas existe uma outra questão central, que também precisa ser encaminhada desde já, que é o estabelecimento de condições para o crescimento mais robusto, mais acelerado do produto potencial brasileiro. Por quê? Porque essa questão é uma questão central, não só porque isso aí permitiria elevar o nível de renda média e, portanto, o nível de bem-estar das pessoas, mas também porque o crescimento acelerado ajuda a resolver todos os outros problemas, inclusive o fiscal, né? Aumenta a arrecadação pública, permite um aumento do gasto real, ainda que menor do que o PIB, e, portanto, tudo isso ajudando a resolver a questão fiscal, ajuda até na distribuição de renda, porque é mais fácil você distribuir quando a economia está crescendo, quando a renda está crescendo muito. Então, é uma questão crucial, né? E quanto a esse desafio, especificamente, do crescimento do PIB potencial, o discurso do Fernando Haddad se referiu a dois pontos, a 2 pilares que têm a ver com isso. O primeiro, o da reforma tributária. E eu acho que esse foi o ponto mais forte do discurso, das propostas, que realmente isso é uma coisa muito concreta, já temos projetos no Congresso andando, etc. E apoiar isso aí realmente é algo que vai, ao simplificar a estrutura tributária, torná-la mais eficiente, etc., isso aí vai ajudar no crescimento do produto potencial. Acho que esse foi o ponto melhor. Quanto à educação e ciência e tecnologia, não há menor dúvida de que a educação é crucial para o crescimento do PIB potencial, mas está colocado de uma forma muito vaga. Não basta investir mais em educação para ter resultado, né? Aliás, o que a gente sabe é que o Brasil já investe bastante em educação com resultados muito ruins. Então,
o que importa não é dizer isso, o que importa é você acertar nos programas educacionais, acertar no foco, né? Onde é que você vai focar para ter efeitos que espera, né? Em termos de melhoria da qualidade da educação, né? E de elevação do nível educacional da população brasileira. Então, mas, de todo modo, em relação a essa questão, tudo bem. Agora, em relação à questão fiscal, e esse eu acho que foi o principal problema do discurso da FEBRABAN, que acabou, inclusive, mexendo com os mercados, etc., foi, a meu ver, a total ausência de uma proposta para enfrentar o problema fiscal brasileiro, né? Houve uma menção à maior eficiência do gasto. É claro que maior eficiência do gasto é bem-vinda, né? Mas isso não tem a ver com a questão do tamanho do gasto, seu crescimento, o tamanho do déficit, o crescimento do déficit, isso tudo que a gente vai explorar aqui, que a gente vai dar alguns números, inclusive, sobre o que está se desenhando para o ano que vem e para os próximos, né? Isso não foi abordado, né? Inclusive, a própria melhoria da qualidade do gasto, da eficiência do gasto, é uma coisa que não basta enunciar, isso todo mundo quer fazer, mas ninguém fez, né? Quer dizer, isso aí não aconteceu nem no governo passado, na presença do Bolsonaro, e tampouco nos governos petistas anteriores. A gente teve muito desperdício, muita má alocação de gasto, né? Então, o importante aqui não é dizer, o importante aqui é dizer como, né? Então, fica ainda assim uma questão muito vaga. Mas o principal de tudo na área fiscal é a ausência, é o que está faltando, né? Que é uma políticas e uma regra que levem, né, a uma contenção do crescimento da dívida pública no futuro, né, que ponha, inclusive, se possível, até a partir de um determinado momento, essa dívida pública numa trajetória de redução e não de expansão, já que ela já é muito elevada para um país de nível de renda como o Brasil. Mas eu queria só colocar essa questão, porque houve esse episódio na semana passada, né? E agora acho que a gente pode aí comentar depois Eu desse. gostaria de fazer um comentário rapidinho, então, sobre o ponto que o Francisco Eduardo levantou, que a gente poderia colocar que a questão fiscal tem várias dimensões. Uma delas, que a gente tem tratado aqui, digamos, de forma corriqueira nas nossas conversas, tem sido a questão da solvência fiscal. Ou seja, a política fiscal tem que garantir, tá, uma trajetória da relação dívida pública-PIB que não seja explosiva. Ou seja, isso permitir, de preferência, dado que o Brasil tem uma relação dívida-PIB elevada, provocar uma redução. Tá? Para isso, a gente precisa, Margarida tem falado muitas vezes sobre isso, um superávit primário que permita, não, dadas as taxas de juros e o crescimento da economia brasileira, reduzir essa relação. Essa que é a dimensão da solvência da dívida. Francisco Eduardo diz, coloca agora que, um pouco a partir da apresentação do Fernando Haddad a semana que vem, que tem outras dimensões que a gente não tem tratado tanto, mas que uma dimensão que é fundamental na questão fiscal é a questão sobre eficiência e melhora na produtividade na economia. Ou seja, os gastos e os impostos podem ajudar a tornar uma melhor alocação de recursos, ou seja, colocar eles nas melhores alocações possíveis e melhorar, seja via educação, seja via melhor uso dos recursos, o produto potencial brasileiro. Então, tem uma dimensão que é a dimensão eficiência e produtividade. E tem uma terceira dimensão na questão fiscal, que é a questão de distribuição de renda. Quando a gente está discutindo
gastos ou impostos. Está perguntando para quem? Para distintos setores, não? Imposto de renda, ou impostos indiretos, ou que tipo de gastos, que setor. Então, isso vai afetar também, de alguma forma, a distribuição de renda. Então, a questão fiscal tem várias dimensões que tornam ela bastante complexa, não? Tem a questão da solvência da dívida, tem a questão da eficiência da produtividade da economia, tem a questão da distribuição de renda. O problema é que o discurso do Haddad na Febraban não tratou dessa dimensão da solvência da dívida. E isso, como Francisco Eduardo destacou, provocou um certo mal-estar na própria sexta-feira nos mercados, porque começaram a perceber de que essa dimensão estava sendo deixada de lado para discutir outros aspectos. Tá? Então, o problema é que a questão da solvência da dívida é uma questão, digamos, urgente, não? Dada as expectativas que os agentes estão tendo, especialmente agora que está sendo que começou a tramitação no Senado da PEC da transição. Então, Margarida. Bom, então eu queria colocar a PEC de transição, como ela está sendo chamada, ela foi protocolada ontem. Então, hoje ela começou a tramitar no Senado, já colheram as assinaturas mínimas, que eram 27 senadores, já começou a tramitar. Agora, alguns pontos, então, a gente agora tem condições já de falar de números, né? O que foi protocolado ontem é exatamente aquilo que já vinha sendo aventado há 2 semanas atrás, né? Eu vou chamar a atenção para alguns pontos, colocando alguns números, né? Então, a primeira ideia são 198 bilhões de reais para o próximo ano fora do teto. E, na verdade, são 198 bilhões de reais, 175 para o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, e 23 bi para investimentos. Esse é o valor para o ano que vem, mas pela PEC da transição que está sendo tramitada lá, a proposta do novo governo eleito é manter esse valor fora do teto até 2026, e fora da regra de ouro e fora da regra de resultado primário. São 198 bi programados para o ano que vem. Como estarão fora de qualquer regra fiscal, esses 198 bilhões de reais podem se converter em qualquer valor. Então, aqui a gente tem um ponto de altíssima vulnerabilidade. Quando a gente fala de condições... Deixa eu fazer uma questão aqui, que é o seguinte: esses 198, como você falou, é Bolsa Família... 175 Bolsa Família e 23 investimentos. 23 investimentos, etc. Né? Isso em 2023. 23. Por que isso seria menor do que isso em 2024? Provavelmente não. Provavelmente vai ser daí para cima. Daí para cima. Então, é sujeito a um altíssimo grau de vulnerabilidade, de incertezas. Então, quando a gente discute a questão da trajetória da dívida pública, um dos requisitos é qual é a expectativa que os credores da dívida têm, do governo, em relação aos superávites primários, para trazer essa dívida pública, o PIB, um pouco mais para baixo. Então, em relação ao resultado primário, que é uma regra, é uma meta importante, quando a gente discute a condição de solvência da dívida pública, que o que entra lá não é o gasto, é o resultado primário. Uma das variáveis não é gasto, é resultado primário, que é a receita primária menos gasto primário. Então, grandes números. Esse ano, a gente deve fechar com um superávit primário de um ponto percentual do PIB. Se, para o ano que vem, se de fato essa PEC for promulgada desta maneira, a gente vai ter aí um déficit primário em torno de 3% do PIB. Então, a gente vai ter aí um ajuste fiscal, quer dizer, ao contrário do ajuste fiscal, um impulso fiscal de 4 pontos percentuais do PIB. Agora, se a gente fizer uma conta grosseira hoje, com números assim um pouco arredondados, considerando um juro real neutro de 4% ao ano, e um PIB crescendo mais ou menos o potencial de 2%, o superávit primário requerido para estabilizar a dívida pública em relação ao PIB, que vai fechar o ano em 76%, 77%, é quase 2% do PIB.
Então, no ano que vem, a gente vai ter um déficit primário em torno de 3% do PIB. Então, a gente está se distanciando cada vez mais daquele resultado primário que estabilizaria a dívida pública PIB já num patamar muito alto, que é o atual. Essa nossa dívida pública PIB, embora tenha caído este ano, ela ainda é a terceira maior dívida pública PIB dos países emergentes. Eu já falei isso milhares de vezes aqui. Só não é maior que a da Venezuela e de Sri Lanka. Então, a gente está muito mal nessa comparação internacional. E alguns dizem, a gente já tratou disso na semana passada, mas a dívida pública PIB do Japão é muito maior, mas as condições são inteiramente diferentes, como nós já mencionamos, né? Então, esses números são números muito grandes e dão ao executivo um poder discricionário muito grande. Então, na verdade, o financiamento dessa dívida, o refinanciamento dessa dívida, o financiamento de um déficit se torna cada vez mais custoso, porque a incerteza que permeia isso tudo é enorme, né? De novo, nós fizemos uma reforma da Previdência que economizamos 800 bilhões de reais em 10 anos. Em 4 anos, a conta de hoje, se esses gastos fora teto permanecerem em 200 bi, e a tendência é que seja mais, a gente terá perdido a reforma da Previdência, né? Agora, uma questão que eu achei interessante na PEC de transição é que, se for passada isso, né, que as universidades públicas federais poderão utilizar as suas receitas privadas para gastos, né? Hoje em dia, o teto do gasto não permite isso. Isso está condicionado ao teto do gasto. Se tiver espaço no teto, pode gastar. Caso contrário, não. Então, isso vai dar uma folga às universidades públicas federais e, eventualmente, até incentivá-las a parcerias com o setor privado. Isso é muito bom, porque os ganhos são enormes, tanto para o setor privado como para a universidade. A gente sabe que o conhecimento se gera muito em função desse círculo, desse elo entre o privado, entre a evidência empírica e o conhecimento teórico, né? Que está mais nas universidades. Então, essa relação pode dar muitos frutos em termos de avanço da ciência em todas as áreas que a gente pode pensar, na medicina, na economia, na ciência política, em todas as áreas, a gente sabe que tem muitos ganhos a partir daí. Então, isso é bastante interessante e talvez seja a única coisa muito interessante que eu consigo ver nessa PEC. Tá? Eu gostaria, Francisco Eduardo, de te perguntar sobre, digamos, tem se colocado dentro do governo de transição, da equipe de transição, que o envio da PEC, nos termos que foi colocado aqui por Margarida, tem o objetivo, basicamente, de apresentar um orçamento grande, ou seja, o Executivo apresentando um grande orçamento para que o Congresso, seja primeiro o Senado e depois a Câmara de Deputados, cortem esses recursos, tá? O que funcionaria todo o contrário, não? Normalmente, o que a gente percebe Isso é uma ironia, né, Lício? É uma ironia. Normalmente, o secretário do Tesouro, quem formula o orçamento, faz um orçamento mínimo, minimalista, colocando, tá? E depois, o Câmara de Deputados, o Senado, os deputados e senadores, colocam suas verbas, suas despesas, seus interesses lá dentro e começam a inchar o orçamento. Agora, o orçamento colocaria ao contrário, não? Ele vem inchado e cabe ao Congresso, que sempre gosta de fazer as bondades, cortar o excesso de gasto. Isso é inédito. Vamos ver se vai acontecer. Mas o problema maior, eu acho que não está nem no volume de gasto, mas está na vulnerabilidade, na possibilidade do Executivo de, a qualquer momento, tornar 198 bi 300 bi. Esse é que é o problema. Então, a gente tem que ficar muito de olho no que o Congresso vai aprovar aí, porque isso, para mim, é um perigo muito grande, porque dá um poder discricionário, de novo, ao Executivo, que é imprevisível. Isso cria muita incerteza para onde vai a nossa dívida pública PIB. Alguém tem que pagar essa conta e vai pagar em algum momento. Então, eu acho que da maneira como ela está colocada, ela está muito solta. Então, no fundo, você pode criar a regra fiscal que você quiser,
Porque você tem hoje 200 bi que estão fora da regra. Então, porque, digamos, o que vai ser colocado é que vamos ter partidas fora do teto do gasto, e essas partidas que vão poder ser inflacionadas, não, aumentadas. Mas isso é que está errado, Lixa, que o orçamento é prioridade, você tem que escolher. Sabendo que nos próximos anos as demandas sociais vão chegar no Poder Executivo e vão chegar no Poder Legislativo. Não é? Sim, mas o que é o orçamento? São escolhas. Isso é capítulo básico de orçamento, aula básica de orçamento, escolha. Então, na verdade, a gente tem que aprender a escolher. O Brasil nunca fez escolhas de orçamento, nunca. Tem que escolher. Por isso é que eu acho que a qualquer regra que venha a ser criada, se for uma regra para o teto do gasto, tudo tem que estar dentro do teto, tirando aquelas condições de excepcionalidade, enchente, guerra, pandemia, tudo bem. Agora, o resto, tudo tem que estar. Você pode desenhar a regra que você quiser para o gasto, mas tem que estar tudo dentro. É porque as demandas são potencialmente infinitas, né? Não, Infinitas. Ou você faz isso que a Margarida está sugerindo. São né? escolhas, é que a gente não pode esquecer disso. Ou, se você não escolher, é o descontrole total. E aí É o descontrole as total. consequências são conhecidas. Bom, necessidades sociais é o que não falta, não? É o que não falta para tratar. Bom, mas de todo modo nós estamos falando aqui sobre algo que ainda vai, ao longo do seu processo, ser modificado, etc. E aqui são opiniões preliminares que, inclusive, eu acho que fazem parte do debate, né, que eu acho importante a gente debater, todos, né, que puderem debater as propostas que estão sendo colocadas aí na mesa, né, se você puder contribuir com um debate melhor. Eu acho que a gente pode parar por aqui, né, e voltamos na próxima. Na próxima terça-feira, nós vamos fugir um pouquinho desse debate, porque vai ter saído o PIB trimestral do terceiro trimestre, né, do ano. Acho que a gente pode comentar um pouquinho como é que está indo a economia, né, até esse terceiro trimestre, como deve fechar o ano. Então, ficamos por aqui. Até a próxima terça-feira, com mais um podcast do Grupo de Conjuntura.